Bem-vindos à Reinvenção em Ação Open Space. Nessa temporada teremos 17 episódios gravados diretamente do evento Agile Brasil 2023. Chegando até você com o patrocínio da Business Map. Embarque conosco neste universo de ideias, experiências e muito mais. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui no stand da Business Map, no Agile Brasil, agora com um episódio, uma pauta muito interessante, formada aqui à mesa só de mulheres. E a gente vai falar sobre exaustão, sobre cansaço, por que estamos tão cansadas. Bom, eu sou a Marisa Paroli, vou fazer aqui o papel de hostess dessa sessão, vou passar a voz para as meninas se apresentarem. Bom, meu nome é Vânia Oliveira, faço parte do staff da Mulheres Agilistas, com muito orgulho. Desde o início, de junho de 2020, aprendi muito, consegui fazer minha transição de carreira. Fiz muitas amigas, para a vida, mesmo online. Agora, esse ano que a gente está se encontrando presencialmente, não tem preço, divisor de águas na minha vida. Bem-vinda, Vânia. Bom, eu sou a Gra Puzinhol, também sou staff aqui da comunidade Mulheres Agilistas, com muito orgulho. A comunidade ela é muito acolhedora, principalmente para as mulheres, e tenho certeza que a gente vai ter um ótimo papo aqui. Oi, gente, eu sou a Isa, eu sou ex-staff, porém eu passei um ano como staff no Mulheres Agilistas e foi um ano enriquecedor. Conheci mulheres incríveis. Hoje estou fora da comunidade, mas estou me aventurando em outros voluntariados. Inclusive, hoje estou como voluntária no time tático aqui do Agile Brasil. E fora dos voluntariados, eu sou agilista no Itaú. É isso. Muito bom. Então, temos aqui a comunidade de mulheres agilistas e na essência, todas mulheres agilistas aqui na mesa. Isso. E como a comunidade é importante, que acolhe muito as pessoas que estão fazendo transição de carreira, como a Vânia falou, tá espaço para discussão, troca de conteúdo. São espaços que, de fato, alavancam muito grupos e acho que é uma das grandes formas da gente se integrar, nos desafios que a gente tem. Muito bem, como mulheres se desafiando no mercado de trabalho, e fazendo o equilíbrio disso com a vida pessoal, na visão de vocês, quais são os principais pontos de drenagem de energia? O que faz a gente acabar o dia tão cansadas? Eu acho que, para começar, a gente tem que sempre se provar mais que todo mundo. A gente já nasce assim, a gente já nasce tendo que provar mais. Tudo é um pouco mais difícil pra gente, E continua sendo, Talvez seja até o final da vida, não sei. E como agilista, mais ainda. E isso requer uma energia diária da gente muito grande. Então, a gente, enquanto agilista, enquanto pessoa agilista, a gente já tem que conduzir algumas coisas, às vezes fazer coisas que a gente não quer, meio desconfortável, A gente falou bastante aqui sobre facilitação, que algumas coisas são necessárias. Enquanto mulheres, isso é muito mais pesado pra gente. É muito mais pesado pra gente interromper alguém, pra gente ser questionado de algo, pra alguém parar e falar a mesma coisa que a gente já falou. E isso vai drenando uma energia diária da gente muito grande. Então acho que a gente já nasce com essa desvantagem e ser uma pessoa agilista piora um pouco mais isso, sabe? Pelo menos é o que eu sinto, diariamente. Eu sou nova de mercado, eu tenho 2 anos de agilidade, gente, sou um baby. Mas quando eu estava estudando agilidade, me passou despercebido, por todos os conteúdos, o quanto que eu teria que me provar como pessoa, de estar entrando em um ambiente masculino e estar me provando diariamente e ter que deixar de lado muitas coisas. Então, realmente, a mulher hoje, ela acorda e às vezes você fala, eu vou sair, mas eu vou ter que lidar com assédio, eu vou ter que lidar com comentários de baixo calão. Então, não quero. Acho que ontem teve o lançamento da comunidade Agilidade Preta e foi falado lá, não quero ficar lutando, eu não quero ser a Xena todos os dias, eu quero só ser uma pessoa comum, normal, descansar e trabalhar e ficar tranquila de boa, É um desgaste muito grande que exigem da gente como mulher, como agilista principalmente, nesse ambiente masculino, como a Isa falou. A gente tem que ficar se provando em atitudes e palavras. É desgastante, às vezes até com outras mulheres. Por mais que a gente faça parte de uma comunidade de mulheres, às vezes o desgaste é até um pouco maior com determinado tipo de atitudes
de outras mulheres, assim. E é bem desgastante, a gente só quer trabalhar, a gente só quer compartilhar, tanto que a gente faz parte de comunidade, a gente está aqui num evento para isso, sabe? E às vezes a gente não tem isso onde a gente trabalha, assim. Independente de empresa, não estou falando especificamente da minha empresa, mas a gente tem amizades, a gente conversa com pessoas, a gente ouve assim, pô, por que não tem isso na minha empresa, sabe? Nem isso de iniciativa, assim, atitudes mesmo, assim, que a gente vê na comunidade, nos meetups, nos eventos. E é mais assim, não sei nem se é soft skill, mas atitudes que a gente vê de compartilhamento, de ajudar, de fulano tá desalocado, vamos ajudar. E a gente gostaria muito de ver essas coisas que a gente vê na comunidade dentro das nossas empresas, assim, todas. Eu acho que na comunidade tem a intenção, né? Quando a gente fala de comunidade, Exato. acho que tem os dois lados. A gente tem uma expectativa maior porque está na comunidade, então quando alguma coisa dá errado, acho que a gente também se frustra mais. Por outro lado, eu acho que tem um princípio de intenção de nos ajudarmos umas às outras, né? Mas ouvindo vocês, me lembrou uma frase que eu escutei semana passada de uma mulher trans, que eu estava conversando, que fez uma transição de carreira agora recentemente, e é a primeira vez que ela está trabalhando como mulher trans. Ela fez a transição e agora está numa nova empresa, e ela falou que estava gostando muito da empresa porque ela simplesmente podia trabalhar. Essa foi a frase dela. Ela falou, eu não estou me sentindo aqui como o glossário da mulher trans. Eu estou simplesmente trabalhando. Exatamente. Então, o que parece O o mínimo, mínimo. exato, às vezes ou muitas vezes a gente não tem. Exatamente. Eu fiquei muito reflexiva, assim, durante esses dias. No primeiro dia, a gente falou muito sobre segurança psicológica. Eu estava no workshop onde as pessoas, tinham 50 pessoas na sala, e a gente tinha que trocar sobre alguma situação de segurança, de não segurança, de perigo psicológico, né? E é impressionante o quanto os comportamentos se repetem. De machismo, de pessoas serem interrompidas, de desacreditadas, das próprias mulheres acharem que são incompetentes, porque são diariamente questionadas por tudo, assim, ou desligadas primeiramente. Então eu fiquei assim muito pasma quando eu ouvi isso se repetindo de diversidade, que eu acho que a gente tem que falar mesmo, a gente tem que sim colocar no crachá que a gente é mulher com orgulho mesmo, mas assim, até quando, né, isso vai se repetir? Porque a gente está em 2023, a gente fala tanto disso, de outros temas frágeis, e a gente ainda precisa falar. E isso cansa também. Cansa você toda hora ter que ensinar as pessoas a como te tratarem. Eu não acho que todo mundo tem que saber tudo, mas ninguém te ensina a tratar um executivo. Por que você tem que ensinar a tratar uma pessoa preta, uma mulher, uma pessoa trans? Isso cansa, tá? A gente tem que estar sempre disposto a ajudar, sabe? Mas, então, você também vai ter um curso para falar com o executivo, de repente até tem, né? Mas é meio chato, assim, sabe? Você sabe, Gra, que eu estava refletindo essa semana, eu não sei se está todo mundo sabendo, não estou querendo mudar a pauta aqui, mas estava sendo aprovado pela Câmara. Pode falar? Não sei se pode falar. Pode? Foi aprovado pela Câmara a anulação do casamento homoafetivo, né? Que também é outra luta. Sim. E eu faço parte da sigla LGBTQIA+, e a gente tá falando aqui de luta, de cansaço, eu falo, não quero lutar toda hora. Mas, cara, eu fico nessa dualidade. Pô, eu tô cansada de lutar, mas ao mesmo tempo eu quero continuar lutando, porque quando eu não luto, no primeiro vacilinho, no primeiro descanso que a gente tem, os nossos direitos, que foram tão duramente conquistados, são questionados novamente pelo sistema que a gente vive, sabe? Então eu fico nessa dualidade. Devo descansar e deixa isso pro meu coleguinha lutar aí por mim, ou vou continuar lutando e me esgotando, sabe? Então eu fico meio nessa, assim, e me culpando também, sabe? Já faz muitas semanas que essa votação tá saindo e eu não dei atenção, e eu fiquei pensando, meu Deus, será que eu poderia ter feito alguma coisa? Eu deveria, né? Será que eu deveria? E aí eu acho que a culpa é uma coisa que cansa também. A gente vive culpada por tudo. Se a gente faz, a gente fica culpada. Se a gente não faz, a gente deveria ter feito. Parece que a gente está sempre errado, sabe? E isso também cansa. Uma coisa também que eu reflito bastante, e que é uma coisa que eu não tenho... Eu amo minha família, amo minha mãe, amo os meus pais, enfim.
Mas eu acho que pelo menos essa nova geração de mulheres e de pessoas também estão mais empoderadas e mais letradas e estão mais conscientes dos direitos e com escuta mais ativa de, isso que você está falando é errado, eu vou questionar e eu vou apontar se o que você estiver falando estiver errado. E acho que isso é muito bom para ensinar para as nossas crianças, porque eu mesma, minha mãe nunca sentou do meu lado para falar assim, Isa, você vai entrar no mercado de trabalho e você vai passar por isso, isso e isso. E como que você lida com isso? Como você vai responder quando um homem falar que você é muito linda e que você subiu de cargo porque você... enfim, né, teve algum relacionamento com alguém da empresa, como que você... Minha mãe nunca falou isso, eu tive que aprender sozinha. E, inclusive, eu acho que tendo essa consciência, a gente consegue preparar a nossa próxima geração para sofrer menos, né? Infelizmente, tipo, é uma coisa que não dá para corrigir o passado, mas eu acho que a gente pode se preparar para a próxima geração, Eu tenho uma sobrinha, ela é maravilhosa, tem 6 anos, e eu sento e tenho essas conversas com ela. Qual foi da minha irmã, lógico. Mas são conversas difíceis, são conversas que a gente não gostaria de ter, porque são as nossas crianças, mas ao mesmo tempo eu quero prepará-la para o mundo, que com certeza ela vai ter que passar por alguma situação e, enfim, acho que é isso. Eu também faço parte da tanto Mulheres Agilistas como Agilidade Preta, que foi lançada ontem. E sábado passado teve um evento de uma outra comunidade da Andressa que também falou aqui no painel, uma mulher negra. E eu lembro de o keynote falou uma frase que me marcou muito, assim. O evento foi Afro, né? Afrotech, Conf. E as mulheres negras são as mais... Já parece que já nascem líderes, né? Mulheres negras na liderança, assim. Aí eu fiz uma retrospectiva olhando a minha família. Eu fui criada por mulheres, minha mãe, minha avó. E elas me ensinaram a nunca baixar a cabeça, assim, sabe? Por mais que eu seja negra, agora eu tô... A gente sempre tem que estudar, independente da sua orientação, da sua raça, do seu cargo, assim. E agora eu tô com a galera Agilidade Preta também. Eu tô aprendendo muita coisa também, que era muito no feeling, na intuição da criação, né? Família negra, primos, enfim, tudo, assim. Ambiente, eu gosto de samba. Todo mundo sabe que eu gosto de samba, assim. Quem olha pra mim já sabe. E parou aqui. Enfim. E aí, quando ele falou isso, eu fiz a retrospectiva da minha família, assim. Mulheres muito fortes, assim, que nunca baixaram cabeça. Eu lembro que a minha mãe era enfermeira e ela foi atender, eu moro no Rio, né? Foi atender... Acho que era médico, assim, na zona sul do Rio, do Leblon. Eu era criança, assim, mas essa história foi bem marcante. E o porteiro falou para ela entrar pelo elevador de serviço. E aí ela falou assim, não, eu sou enfermeira do hospital tal, eu vim atender o doutor fulano. Se você quiser, você liga para ele. E aí isso foi bem marcante, assim. E aí ligou pro doutor fulano, o doutor fulano, não, ela é minha enfermeira, ela vai subir pelo elevador de serviço. Só que aí eu ouço outras histórias que de repente não tiveram esse empoderamento, assim, na criação, né, por N situações. Eu fui criada a não baixar a cabeça, sabe? Então, se eu puder levar isso para as pessoas também, a não baixar a cabeça, independente da criação que tiveram, da vida que tiveram, assim, eu costumo falar tem várias frases, né? Deus deu uma vida para cada um cuidar da sua, cara, é a sua vida. É que é muito difícil para eles. Não, eu sei que é difícil. As minhas amigas também falam assim, as pessoas estão lutando em relação de racismo para chegar no nível que você tá, não que eu seja perfeita, assim. Eu não tenho por que baixar a cabeça, eu procuro pensar assim, sabe? A pessoa que está cometendo racismo, ela não sabe a minha história, ela não sabe a minha criação, ela não sabe a minha luta, sabe? Eu sei que isso é cansativo, igual a Isa falou, assim, cara, tem que continuar lutando, assim, é uma luta, mas eu sou isso, sabe? Mas acho que é aí que vem a drenagem de energia, né? Você vê a realidade a qual cada uma está exposta. E nesse exemplo da questão racial, as mulheres pretas estão muito mais expostas do que as brancas, são pontos de drenagem de energia. Então, acho que se a gente fosse fazer algum desenho para falar, né? Você acorda com a sua bateria cheia. Exatamente. Quais são os perfis, as personas ou os arquétipos de pessoas na sociedade hoje? Como é que é um dia de rotina dessa pessoa? Quais são os pontos de drenagem de energia? Aí a gente vai entender por que uma mulher preta tem uma drenagem de energia muito maior do que um homem branco. E assim as suas variações, né? Eu tenho escutado muito o podcast do Mano Brown
por causa principalmente dos meus filhos, né? Sou mãe de crianças negras. E uma coisa que se repete muito nas histórias, né, das pessoas que vão lá ser entrevistadas por ele, é essa figura da mulher preta que não baixa a cabeça e muitas vezes sendo vistas como mulheres muito duras. Agressivas, raivosas, né? E a gente vê vários exemplos na televisão. Exato. Nas conversas. Te cortei. Não. Mas acho que também é um pouco... É quase como uma reação natural, né? Porque para você poder seguir em frente, criar seus filhos e suas filhas, como não ser? Exatamente. Como manter a cabeça de pé sem ser dura, sem ser raivosa, num ambiente que te ataca tanto. Exatamente. A Isa falou da sobrinha dela, eu também tenho uma filhada de 9 anos, ela tem um black lindo. Desde novinha eu falo pra ela, seu cabelo é lindo, e ela cresceu com isso. Meu cabelo é lindo, Dindim, olha como meu cabelo tá lindo, sabe? E se depender de mim, ela vai levar isso pra vida. Ninguém vai falar que é feio, se falar... Não é a pessoa que cuida. O cabelo não é da pessoa que tá falando. O cabelo é dela, ela acha lindo e é isso, sabe? Se depender de mim, não sou a mãe dela, assim, mas que ela cresça assim e compartilhe isso, assim, é isso que eu procuro fazer. Respeito as dores de cada um, até como mulher preta e todas as outras características também, mas se eu puder empoderar, se eu puder ajudar, eu sei que eu tenho meus momentos de fraqueza também, não sou heroína, acabei de sair de um burnout, as meninas sabem. Mas estou aqui, assim, feliz, rindo. Estou muito orgulhosa de estar aqui hoje, sabe? A gente falando de cansaço. É um renascimento para mim, assim. Falei para algumas pessoas. Ai, Vaninha, você é maravilhosa! Pô, aproveitando, então, você quer compartilhar? Acho que vale todas as três aqui compartilharem com suas vivências. O que vocês acham que são mecanismos de cuidado? Né? O que a gente pode compartilhar sobre autocuidado, sobre aprendizado, dos processos que a gente tem na vida? Baseado em fatos reais recentes, eu acho que a gente tem que estar atenta aos sinais, porque como nós mulheres, a gente se acha muito Mulher Maravilha em determinadas situações, até porque a gente tem que ficar se provando, você respeitar os seus limites, por mais que a gente fale isso no discurso, a gente tem que respeitar na prática. Porque os sinais estão aí, assim. Eu comecei com crise de choro, com insônia. Eu falei, não, é normal, cansaço, é estresse. Vai passar. E não passou. E eu brinco que a máquina parou, sabe? De repente, se eu tivesse dado mais atenção aos limites, não chegaria na crise que eu tive, sabe? Graças a Deus passou. Espero não se depender de mim, assim. Não vai ter, sabe? Eu vou fazer de tudo para não ter. Tô me cuidando mais, indo pra academia, falando nas dicas, assim, indo pra academia, sabe? E uma coisa muito importante é você estar perto de pessoas que te estimulem, sabe? Pessoas positivas, pessoas que te empoderem mesmo, sabe? Porque várias palestras aqui foram sobre saúde mental, eu fiquei bem surpresa, assim. Tipo, você não está sozinha, sabe? Só que é um tema muito difícil, assim, eu espero que não cresça, sabe? Se depender de mim, parou aqui. A gente não tem que normalizar isso, não é normal, sabe? É isso. Eu acho que, para começar, muitas mulheres têm uma jornada dupla ou tripla. Né? Ela começa antes do trabalho, perdura ali no seu trabalho e continua. E todo dia, né? Todo dia. Eu acho que terapia, né, gente? Todo mundo está em crise. Todo mundo tem uma crise para cuidar. Eu ouvi isso e eu falei, nossa, não é que é mesmo? E tem uma coisa que eu reflito, assim, é porque que toda vez que eu falo sobre algum tema, eu tenho vontade de chorar, assim, sabe? E eu não vejo isso dos homens. E eu não tenho essa resposta. Mas eu fico pensando, até às vezes eu tô lá, discuto com meu marido, eu choro e ele fica lá pleno. Eu falo, não é possível, né? Será que eu sou muito emocionada? Mas eu acho que a gente precisa aprender a falar não. E, tipo, entender que nem sempre a gente precisa ser a melhor da sala, ter sempre sucesso em tudo. A gente fala muito de falhar em agilidade, aprender com os erros e, pra mim, parece que a gente não vive isso enquanto mulher. Porque a gente não normaliza a falha com a gente mesmo. Seja como mãe, seja como, enfim, cônjuge, como filha. Parece que a gente sempre está devendo, sabe? Tem gente que está aqui e que teve que fazer malabarismos para deixar filhos longe. Tem gente que veio de longe. Então, isso é muito difícil, assim, sabe? Então, eu acho que a gente precisa entender, primeiro, refletir todo dia. Sabe, qual é a minha crise? O que eu preciso deixar de fazer, sabe? O que não vai dar para eu entregar? Porque todo mundo tem, cara. Todo mundo tem.
E é isso, sabe? Tipo, eu acho que a gente se cobra demais, assim, e vai chegar um momento que a gente tá normalizando essa coisa de saúde mental, sabe? De não ter, né, saúde mental. E a gente ouve muito sobre isso aqui. E é, de novo, daqui a 2 anos, aonde a gente vai estar, sabe? Se é que a gente vai estar aqui, ou... Eu tenho várias amigas que, assim, tiveram que parar de trabalhar mesmo ali, porque não dava para ser mãe, não dá, sabe? E eu acho que todo mundo tem alguma coisa ali que sabe que tá devendo. Então, assim, cara, não deu, é isso, sabe? E tenta falar mais não. É uma das palavras mais difíceis pra gente falar, mas a gente precisa falar não. Uhum. Eu só queria abrir um parêntese no que a Gra falou. A gente tem reunião Mulheres Agilistas toda quarta, né? E a gente faz um check-in, quebra-gelo. Toda quarta. Eu tô um pouco afastada por causa do burnout, vou voltar já. Mas nas últimas quartas, já tem alguns meses, o nosso quebra-gelo era sobre essa questão de saúde mental. Todo mundo esgotada, sabe? A gente tentava fazer uma coisa legal e mesmo assim não engajava, era só problema, desabafos assim. E a gente não foi percebendo, assim, várias quartas-feiras a gente tava nessa, sabe? Quando você tá chegando hoje, tô cansada, gente. Gente, será que vai demorar? Tipo assim, a gente não tá pertencendo às coisas. A gente entra numa reunião e a gente não pertence a ela. A menos que você realmente esteja facilitando, e aí aquela energia que eu falei no começo, que é muito grande, né? Você tá respondendo, ou você tá vendo o WhatsApp, você tá respondendo outra coisa. Então, assim, a gente tá entrando nas coisas e vivendo outras. E a gente, né, enquanto comunidade, a gente realmente tem as nossas responsabilidades, né? A gente tem uma responsabilidade, a gente tem muitas mulheres lá, né? Mas por que toda vez, e isso inclusive é o tema do nosso evento, né, do presencial, em São Paulo também, é por que toda vez, toda quarta-feira a gente ouvia de 20 meninas: ai, tô muito cansada, nossa, hoje meu dia foi... Nossa, eu tô muito cansada. Não é possível, gente. Tem alguma coisa errada. Uhum. Eu tento... Vamos lá. Eu olho... eu costumo olhar pra minha vida e pensar: eu sou a Isa no meu trabalho, eu sou uma Isa lá, eu sou uma Isa em casa, sou uma Isa filha, irmã, tia. E a gente a gente precisa olhar pra nossa vida e falar: eu tenho todas essas frentes pra cuidar. Eu sei que a gente sempre tá falando: façam terapia é ótima, inclusive eu já fiz por muitos anos, desde novinha, sou medicada. E eu acho que é muito importante a gente ter esse autoconhecimento realmente para identificar, né, e se letrar, para conseguir identificar mais esses gaps aí dentro de nós mesmos. Mas, ao mesmo tempo, depois de tantos anos de terapia, a terapia acabou virando mais uma obrigaçãozinha ali que eu tinha para fazer. Então, para mim, virou: não fui na terapia de novo. Ou eu tinha aquela reunião que eu amo encontrar essas meninas toda semana, mas eu tô tão esgotada. E eu não ia e me sentia culpada. Então, é o que a Grazi falou: falar não. E eu costumo muito falar, assim, com quem eu tenho a oportunidade de falar sobre esse assunto, seja um pouquinho egoísta. Eu sei que, no geral, na nossa vida, ensinam pra gente que ser egoísta é feio, né? Mas eu também tive um burnout logo quando eu fiz transição de carreira, porque você fica naquilo: eu gosto tanto disso, por que eu não tô conseguindo fazer? É tanta coisa na nossa vida, é cachorro pra cuidar, é casa pra limpar, e por que eu não tô conseguindo fazer isso? E aí você vai se esgotando como se o nosso dia não tivesse 24 horas, dos quais, na teoria, 8 é pra gente dormir e descansar, né? E a gente não tá conseguindo dormir o recomendado ali, né? E a gente se cobra porque a gente não dormiu 8 horas. Exato. E no dia seguinte a gente não consegue produzir, ir no trabalho ou ler, fazer um hobby. Gente, vocês têm hobby? Como estão os hobbies de vocês? Vocês estão conseguindo estudar, fazer a leitura de vocês, sair com os amigos, e a gente coloca como se fosse algo errado. E não, cara. Você precisa disso. Sair com seus amigos, ficar em casa sem fazer nada. Eu sigo uma agilista que é maravilhosa, eu queria recomendar ela aqui, que ela fala muito sobre a área de descanso, que é a Maíra Blassi.
E ela fala muito sobre, cara, todo mundo que separa um tempinho para descansar e fazer coisas cotidianas da vida são mais felizes. Os pais que se separam um tempo para cuidar dos seus filhos sentem essa proximidade, criam conexão melhores e no final todo mundo só quer ser feliz, seja onde for. Então, pensar um pouquinho sobre isso também, sabe? Eu vou sair aqui, eu vou ir pro happy hour hoje, inclusive vou mesmo, e vou ficar até tarde, porque amanhã é feriado e eu não quero pensar mais sobre trabalho. Poxa, eu fiquei 3 dias aqui estudando, trabalhando, me voluntariando e foi muito bom. Mas eu também quero um momento meu e não tá errado, tá tudo bem, tá tudo certo. E depois eu vou dar um tempo para esses outros lados da vida, de casa, de cachorro, de trabalho, de vida, e tá tudo certo, entendeu? Então, tentar olhar um pouco para todos esses campos que a gente tem e não dar só 100% para um deles só. E é muito difícil, e sim, a gente precisa de terapia para poder identificar todos esses campos da nossa vida, mas é importante a gente tentar colocar uma balança entre eles para a gente conseguir não só dar um só para o outro, né? A gente fala muito, como agilistas, a gente fala muito sobre isso, sobre gargalos e tal, mas quando a gente tá olhando pra gente, a gente peca um pouco nisso, né? A agilista é a profissão mais hipócrita que tem, que a gente fala pros outros e não faz nada. Mas tanto repetir, vai que a gente consegue incorporar alguma coisa, né? Bom, meninas, estamos chegando ao fim do nosso papo. Acho que não tem tamanho de tempo que conseguiria cobrir, acho que a profundidade e a complexidade desse tema. Mas queria pedir para vocês, agora na fala final, se quiserem falar um pouco de rede de contato ou divulgar a comunidade de mulheres agilistas, ou algum perfil que vocês queiram deixar para as pessoas se conectarem a vocês, ou alguma dica que já foi falada da Maíra, de livros, enfim. Uma fala final para a gente encerrar nossa conversa importante. Frase final, assim, cuide-se, já que a gente está falando de cansaço, saúde mental, burnout, assim, que eu ouvi falar de burnout, assim, eu moro no Rio, tô aqui em São Paulo quase uma semana, assim, eu vi muito em palestras, em conversas informais, pra gente se cuidar. Eu lembro que quando tive Covid, assim, a Isa falando de lazer, de hobby, de sair, mas é muito mais simples, assim, na Covid, o seu remédio era você se alimentar, dormir 8 horas, beber água, pegar sol. Tudo que na correria a gente não faz, a gente nem lembra disso. Com 1 milhão de reuniões eu deixei de almoçar várias vezes, sabe? E aí quando eu comecei a ter um pouco de disciplina de ir pra academia, de se cuidar literalmente, terapia, meditação, o que seja. Assim, dormir 8 horas, 7 que seja, assim, já muda tudo, sabe? Então o que eu gostaria de deixar pra pessoa se cuidar e se olhar, né? E aí engloba tudo, dizer não, enfim, é isso. E sigam as redes Mulheres Agilistas. Bom, acho que fica o convite, né? A gente tem as nossas redes sociais, Mulheres Agilistas no Instagram, lá vai ter todos os links. A gente é uma comunidade bem acolhedora para mulheres. Também fica o convite para no dia 11/11, local a definir, mas vai ser no Brooklyn, depois a gente conta onde, com uma keynote, também é segredo, ou nem tanto. Mas São Paulo. São Paulo capital. A gente vai falar mais sobre o cansaço, vai ser nosso evento presencial aqui na cidade de São Paulo, de graça, para mulheres, feito por mulheres, então fica o convite também. E uma coisa, eu queria deixar só uma reflexão, que eu acho que foi falado ontem no lançamento da comunidade Agilidade Preta, é sobre proporcionalidade. E nós somos maiorias no mundo, mas nós não somos maiorias nesse evento, enquanto participantes, exatamente. Então, acho que fica só essa provocação mesmo, né? O porquê ainda, né? Bom, de recado final gente, para de almoçar no computador. Sai mais com os amigos, descansa, faça uma terapia se puder. Se não puder, tá tudo bem também. E diga mais não, como a Grazi. O que eu posso fazer agora nesse final? Parafrasear essas mulheres. Sigam Mulheres Agilistas. E é isso. Também. Para finalizar, a gente está aqui no Agile Brasil, eu e Isa Gra, representando a comunidade, mas
falando em nome de todas, aí já perdi as contas, 15, 18, as ex Várias. também. E aí, em especial, eu sempre falo isso, eu escrevo a Fernanda Lorenzetti e a Janaína Oliveira, que graças à ideia delas a gente está aqui, sabe? Super. E eu sou grata para sempre por tudo, assim. Super, super. É uma ótima referência lembrar as meninas que começaram a fundação, Exato. disso que já mobilizou e já principalmente levou acesso à informação a tantas e tantas mulheres. Exatamente. São pessoas maravilhosas. Eu tive o prazer de conhecer, tanto online como pessoalmente, assim, pessoas para além da vida, sabe? Muito legal. Sem puxar saco, elas sabem. Obrigada, meninas. Que pena que a gente Obrigada, tem que Mari. encerrar, mas muito obrigada pelo papo. Um prazer estar com vocês Nós aqui mais uma agradecemos. vez. Honra. E que a gente se encontre mais e mais e mais. E cada vez mais a gente também se reconheça nos espaços que a gente circula. Isso. É isso, gente. Valeu! Valeu, até a Valeu, próxima. gente. Tchau, tchau. Tchau.